Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa é a nossa primeira aula. Aqui você vai aprender como criar um filtro de maquiagem com deformação totalmente do zero. E eu vou produzir essas aulas em camadas. Então, primeiro a gente vai aprender a fazer a pele, depois a gente vai aprender a fazer deformação, depois o iluminador, depois o batom e depois a gente vai para os olhos, para os cílios, para o delineado, para a sombra. A gente vai aprender todo esse processo em camadas e nessa primeira aula aqui a gente vai aprender o que seria uma base. Aqui eu vou te ensinar como fazer o retoque das olheiras, como colocar um contorno, como colocar o blush e como fazer o retoque da pele e tudo isso com o LUT. Quando a gente finalizar essa primeira aula, o filtro vai estar dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui já é o efeito pronto e agora, vou ensinar você como criar esse filtro aqui do zero. Então, vou fechar. E agora eu vou iniciar um novo filtro, um novo projeto totalmente do zero. Então, a gente clica aqui em New Project e em Projeto em Branco. Prontinho, vamos lá. Prestem, por favor, bastante atenção no meu mouse. Eu deixei ele bem grande, bem roxo, bem visível, para você conseguir seguir os movimentos que eu vou fazer aqui agora. Vai ser muito bom você seguir os movimentos do mouse, assim vai ficar mais fácil de você aprender, por mais que eu já vá narrar aqui tudo que eu vou fazer. Então, primeiro, nós vamos criar o nosso retoque facial, ainda sem o LUT. E para isso, eu venho nessa área aqui, que eu vou chamar de cena, que é o nome que está aqui em cima. A gente vem aqui nessa área, na cena, e clica com o lado direito do mouse em Edge e em Face Tracker. Criamos então o nosso Face Tracker. Agora eu clico em cima aqui do Face Tracker com o lado direito do meu mouse, Edge, novamente, adicionar, e agora eu vou adicionar esse carinha aqui, o Face Mesh. E esse Face Mesh aqui vai virar o nosso retoque. Assim que eu criar o Face Mesh, é muito importante eu renomear ele, tá? Esse filtro vai ficar bem grande, esse filtro vai ter uma composição bem grande no final, então é interessante eu renomear tudo para eu não me perder no meio do caminho. Para renomear, você pode clicar em cima do Face Mesh com o lado direito do mouse e em Rename. Daí você coloca o nome, retoque, ou você pode tocar em cima do Face Mesh duas vezes com o mouse e renomear também. Tem essas duas formas de renomear. Então, beleza. Renomeei aqui. Agora eu levo o mouse para o outro lado da tela. Viram? Para cá. E aqui está escrito materiais. Na frente desse material tem um mais. E eu clico nesse mais. E acabei de criar um novo material que está aqui nessa área de baixo, que eu vou chamar de assets. Tá aqui nos assets esse novo material. É interessante que eu renomeie ele também. Então, vou clicar duas vezes aqui para renomear. Retoque facial. E pronto. Já criei o meu Face Tracker, o meu Face Mesh, o meu material retoque. E para transformar isso aqui num retoque, eu clico nesse material, levo o meu mouse para o outro lado da tela. E aqui onde está escrito Standard, eu clico e troco para Retouching. E pronto. Eu já tenho o retoque facial no meu rosto. Eu estou mudando a opacidade aqui desse retoque nessa barra de 0 a 100 para vocês conseguirem ver a diferença que ele faz. Eu recomendo deixar o retoque até 30 para não ficar muito artificial, mas pode acontecer, é muito comum acontecer, de algum cliente te pedir para deixar o retoque assim no máximo, tá? Alguns clientes gostam disso e nesse caso tá tudo bem, a gente tem que fazer do jeito que eles gostam mesmo. Então, feito o retoque, agora a gente vai fazer o contorno. E para isso a gente vai levar o mouse aqui para essa área, na cena, clicar em cima do Face Tracker mais uma vez, em Edge e adicionar o Face Mesh. Esse aqui vai ser o contorno. Existe hoje uma outra forma de adicionar o Face Mesh e eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a outra forma. Para isso eu vou excluir esse Face Mesh aqui. Clico do lado direito com o mouse em Delete para deletar. Caso em algum momento vocês precisem excluir algum Face Mesh, é assim que se faz.
E outra forma de adicionar é clicando aqui embaixo em adicionar objeto. Então eu clico aqui, Face Mesh, Insert e pronto. Normalmente quando a gente faz esse processo, o Face Mesh aparece aqui no meio do rosto, ele não está seguindo o movimento do nosso rosto. E quando o Face Mesh não está seguindo o movimento do rosto, é porque ele não está ligado ao Face Tracker. E para fazer esse Face Mesh ligar ao Face Tracker é bem simples. Eu só clico em cima dele, pressiono com o mouse, não solto, e arrasto ele aqui dentro do Face Tracker. E pronto, agora ele já está ligado ao movimento do meu rosto. Clico 2 vezes no nome para renomear, e esse aqui será o contorno. Agora eu levo o meu mouse para o outro lado da tela, venho aqui em materiais e clico em mais e criar novo material. Agora aqui embaixo a gente já tem um novo material. Vou clicar 2 vezes nele para renomear. E ele será o nosso contorno. Agora eu levo o meu mouse novamente para o outro lado da tela. E aqui onde está escrito Standard, eu clico e mudo para Flat. E agora para colocar o contorno, eu clico aqui onde está escrito textura, nesse quadriculado na frente da palavra textura, nova textura. E agora a gente vai entrar aqui dentro das nossas pastas do computador. Tem 3 tipos de contorno que eu vou mostrar para vocês hoje. Tem esse contorno aqui, que fica só nessa área do nariz. Ele é muito bom quando a pessoa pede para reforçar esse efeito de afinar o nariz. E você pode combinar esse contorno com algum outro contorno, de forma a colocar 2 contornos no rosto. Então, se alguma cliente pedir para ter ainda mais um efeito de nariz afinado, por mais que você já faça a deformação, é interessante usar esse contorno aqui. Eu vou mostrar os outros 2 modelos de contorno. Para trocar esse contorno que está aqui no nariz, eu venho aqui em texturas, clico nessa textura aqui, que está aqui dentro do Spark, que é essa textura do contorno do nariz que eu acabei de trazer para cá. Aperto com o lado direito do mouse, em Replace, e agora eu posso trocar essa textura por uma outra. E vou colocar aqui o meu contorno 3. Esse contorno aqui é mais leve, fica em volta do rosto, é mais clarinho. E é a segunda opção de contorno que eu trago para vocês. E a terceira opção de contorno que eu trago, vou mostrar aqui agora. Clicando, Replace. É essa aqui. Essa é a terceira opção de contorno. Ele já é mais marcado. Ele dá um efeito de marcação mais forte no rosto. E é o que eu mais recomendo vocês usarem, tá? Na grande maioria dos meus filtros eu uso esse contorno aqui. E as clientes gostam muito, elas sentem que o rosto delas ficam mais finos. É algo que elas gostam bastante. Então eu recomendo esse aqui e eu vou enviar para vocês essas três imagens, esses 3 PNGs de contorno. Agora eu clico aqui no material contorno e vou abaixar a opacidade, né? Para ele não ficar tão escuro assim na minha pele. Se você pegar uma cliente que tem a pele mais escura do que esse contorno, você pode vir aqui em Color, onde está o meu mouse, clicar e pode escurecer esse contorno. Pode colocar um marrom aí e deixar ele mais escuro. É interessante que o contorno seja mais escuro do que o tom da pele da pessoa, tá? Vou voltar aqui pro branco. E agora eu vou diminuir a opacidade aqui desse contorno para 20%. Ótimo! E agora a gente vai criar o nosso blush. Então eu venho aqui nessa área em cena, clico no Face Tracker com o lado direito do mouse, Add, adicionar, Face Mesh. Temos aqui um novo Face Mesh que eu vou renomear. E vai ser o nosso blush. Levo o meu mouse para o outro lado da tela, clico nesse mais aqui na frente de material, crio um novo material,
venho com o meu mouse aqui na área de assets e vou renomear esse material aqui para blush. Agora eu levo o meu mouse para o outro lado da tela e onde está em Standard eu clico para Flat. E agora na textura, dou um cliquezinho também, nesse quadriculado na frente da palavra textura, toco em nova textura e novamente vai abrir aqui as minhas pastas e eu venho onde estão os meus blushes. Eu vou dar para vocês hoje também 3 opções de blush. Tem esse primeiro aqui, que é um blush que vem na bochecha e em cima do nariz. Quando você toca aqui em Color, você também consegue mudar a cor desse blush, por mais que ele seja rosinha, você consegue colocar cor por cima dele, porque ele é um rosa bem claro. Eu recomendo muito esse blush aqui quando a cliente pede aquele filtro com efeito queimadinho no rosto, efeito queimadinho de sol, coradinho de sol. Se ela pede um filtro assim, você pode usar esse blush aqui que com certeza ela vai gostar. Um filtro que deixa o rosto coradinho, queimadinho de sol, é esse blush aqui e certeza que ela vai amar. Vou mostrar para vocês agora uma outra opção de blush e para isso eu vou clicar em cima da textura desse blush aqui, vou tocar com o lado direito do mouse e em Replace para eu trocar essa textura, para eu trocar esse PNG aqui por um outro. Esse aqui é basicamente o blush que eu estava usando antes, mas sem o vermelhinho no nariz. Esse aqui é para aquele cliente, aquela cliente que só quer um blush na bochecha mesmo, não tem muitos detalhes a respeito do blush, só quer a bochecha corada, mas não tá procurando aquele rosto todo queimado de sol. Só quer um blush mesmo. Falou isso, não deu mais detalhes. Então eu recomendo esse PNG aqui para esses casos. E agora eu vou mostrar uma outra opção de blush, que é para uma cliente que pede um filtro mais chique, pede uma maquiagem mais chique, fala que quer ficar com a cara poderosa, uma cara séria, uma cara chique. Aí você usa esse blush aqui. Isso faz muita diferença. Esse blush que eu vou mostrar agora, esse terceiro, afina o rosto. Para trocar novamente, eu venho aqui em texturas, toco em cima desse blush aqui com o lado direito do mouse, em Replace, e coloco esse blush aqui, olha. Vocês percebem que ele é na diagonal, ele é mais fino, ele afina o rosto. Algumas clientes gostam bastante disso. E também se a sua cliente diz em algum momento que ela está procurando trazer esse efeito de afinar mais o rosto, de deixar mais séria, recomendo muito usar esse blush. O que muda apenas é a forma que eles foram desenhados, mas quando a gente coloca no rosto, a gente percebe bastante a diferença, tá? Então é importante pensar nisso até na hora de colocar o blush. Esses pequenos detalhes trazem efeitos ótimos para os nossos filtros. E agora que eu já coloquei o blush que eu quero, eu venho aqui no material blush, vou trocar a cor dele. Vou deixar nessa cor. E a opacidade eu vou trazer aqui para 20. Ótimo. Criamos já o nosso contorno e o nosso blush. Agora eu tenho uns detalhes a respeito do contorno e do blush para trazer para vocês. Tanto o contorno quanto o blush tem desenhos, tem PNGs, imagens que trazem eles até aqui atrás, até perto do cabelo. Então o contorno fica vindo perto demais do cabelo, o blush também vem muito para trás. E às vezes, quando o filtro dá aqueles bugzinhos, dá aqueles recortes, o recorte do blush e do contorno fica muito visível, não fica muito bonito. E para a gente eliminar esse recorte do contorno, do blush, e também para a gente não trazer o contorno e o blush tanto aqui para trás, para tão perto assim do cabelo, a gente vai fazer o seguinte. Clicamos aqui no material blush, levamos o mouse para o outro lado da tela e agora a gente vai ativar o alpha, que é essa opção aqui. Ativei o alpha e aqui em textura eu dou um clique nesse quadriculado na frente da palavra textura, nova textura. E aqui você vai colocar o alpha, o arquivo alpha, que tira esse recorte da maquiagem. Vai suavizar o final da maquiagem. Então, venho aqui no contorno também, no material contorno, clico, ativo o alpha aqui.
E em textura, dou um cliquezinho também. Eu não vou precisar adicionar uma nova textura, porque a textura do Alpha já veio aqui para dentro do Spark. Então, eu não clico em adicionar nova textura. Eu clico aqui no Alpha, que retira aquele corte da maquiagem e deixa o final dela mais suave. Isso faz com que o blush, com que o contorno termine assim em um degradê e não termine de uma vez. E também faz com que eles não venham para muito perto do cabelo. Isso faz muita diferença na prática. Então agora nós temos o nosso retoque da pele, o nosso contorno e o nosso blush. É hora da gente colocar o Lute. Para isso a gente vem nessa área aqui, na cena, clicamos com o lado direito do mouse, adicionar canvas. E a gente vai trazer esse canvas para cima do Face Tracker. Para isso a gente clica no canvas e arrasta ele aqui para cima do Face Tracker. Para cima, não para dentro. Para dentro é assim, de forma que fica esse retângulo azul em volta do Face Tracker. E para cima é assim. Tá? Cuidado para não colocar o canvas dentro do Face Tracker, que não vai dar bom não. Então, trouxe o canvas aqui para cima do Face Tracker. Clico com o mouse do lado direito, em cima do canvas, adicionar retângulo. E esse retângulo aqui eu vou renomear para Lute. Levo o meu mouse para o outro lado da tela e aqui onde está 100 eu clico, coloco fio. No 100 aqui de baixo eu clico de novo, coloco fio. E onde está escrito relativo eu dou um clique, coloco para ficar fixo e no outro relativo também coloco para ficar fixo. E nesses lugares aqui que tem esses pininhos azuis, esses dois pininhos azuis, eu vou clicar nos outros dois pininhos para deixar todos azuis. Perfeito. E aqui onde está material, eu clico também no mais, criar um novo material e acabamos de criar esse novo material aqui. Clico 2 vezes para renomeá-lo e renomeio para Lute. Levo o meu mouse para o outro lado da tela e aqui onde está escrito Standard, eu clico e troco para Flat. E agora é a hora que a gente vai começar a usar. Eu vou desativar o Lute só para vocês verem o meu rosto, tá? Para desativar é só você vir aqui em cena, clica no Lute, leva o mouse para o outro lado da tela, onde está escrito Visible, você toca e desativa a visibilidade do Lute. Eu desativei só para vocês conseguirem ver o meu rosto. Agora é a hora que a gente vai começar a usar o Patch Editor, tá? Então você leva o mouse aqui em View, clica e na primeira opção, Show Hide Patch Editor. E apareceu aqui o nosso querido patch. Agora vocês vão clicar aqui, ó, nessa área de assets. Vocês clicam em adicionar asset, import from computer. E aí vocês vão colocar o patch Fast Color Lute. Todos esses arquivos vocês vão receber, tá? Então você adiciona esse Fast Color Lute aqui. E assim que ele aparecer aqui, você clica nele e arrasta aqui para dentro do Patch Editor. Temos o nosso Fast Color Lute. E o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos vir aqui em câmera, na área da cena. A gente vem aqui em câmera. Levamos o mouse para o outro lado da tela e clicamos nesse mais aqui na frente de Texture Extraction. Gente, eu sou péssima com inglês, então eu vou traduzir tudo. Em frente de extrair textura. E pronto, a gente acabou de extrair a textura da câmera e ela apareceu aqui, embaixo da imagem do Alpha. Pego essa textura aqui da câmera, que a gente acabou de extrair, e arrasto para o Patch Editor. Agora eu vou ligar a primeira opção, RGBA, em textura, aqui no nosso Fast Color Lute. Novamente, venho aqui em Assets, clico em Adicionar Asset, Import from Computer. E agora eu vou colocar o nosso Lute. Você procura o Lute aí e traz ele aqui para dentro. Você seleciona o Lute aí nas suas pastas. O Lute você pode tanto arrastar aqui para dentro do patch também,
quanto colocar clicando aqui, ó. Você clica aqui em LUT, você pode escolher ele, ou você pode arrastar ele aqui para dentro do pet. E também você adiciona a primeira opção aqui em LUT. E agora, para o LUT funcionar, vou ativar ele aqui novamente, tá? Vamos aqui em cena, cliquei no meu LUT, levo o mouse para o outro lado, ativo o Visible, meu LUT está visível agora. E para o meu LUT funcionar, eu venho aqui em Assets, clico em LUT, levo o meu mouse para o outro lado e em textura, ao invés de eu clicar aqui, eu toco nessa setinha que está na frente da palavra textura. E agora, eu ligo o Fast Color LUT no LUT, que acabou de aparecer aqui dentro do pet. A partir do momento que eu cliquei na setinha, o LUT apareceu aqui dentro do pet. E prontinho! Agora, a gente já tem o LUT aqui na tela. Se você clicar aqui no material LUT, você também consegue regular a opacidade dele. Por enquanto, eu vou deixar em 50. Não sei se vocês estão percebendo, mas tá acontecendo um bug aqui do blush. O blush não tá se comportando bem no meu rosto. Mas se você não estiver percebendo isso, você pode esperar que quando você criar o seu filtro, fazendo da forma que eu tô fazendo, vai acontecer esse bugzinho do blush. Percebem? Quando eu vou pra frente, ele não fica bem alinhado com o meu rosto. E pra gente resolver isso é super fácil. A gente clica no LUT, aperta a tecla Ctrl, pressiona a tecla Ctrl, não solta. E agora a gente clica no Blush e no Contorno. Selecionamos os três. Levo o meu mouse para o outro lado da tela, clico em Advanced Render Options e desativa essas duas opções aqui. E isso vai tirar todos os bugzinhos do nosso filtro. Eu tô gravando essa aula aqui na versão 117 do Spark. Então, se você tiver em uma outra versão, talvez uma coisinha ou outra seja diferente. Mas nada que vá mudar a forma, completamente a forma de fazer o seu filtro não, tá? Tô falando isso por causa de algum nome estar diferente na versão aí que você tá usando agora. Cliquei aqui no meu retoque, no material. E o meu retoque tá funcionando no meu rosto, ó. Vocês conseguem perceber, deixei o retoque em 100, em 0, em 100. Vocês conseguem perceber que o retoque está funcionando. Mas às vezes, dependendo da versão que você está usando aí no seu notebook, o retoque não vai funcionar a partir do momento que você colocar o LUT. Muitas vezes acontece de colocar o LUT e o retoque parar de funcionar. E eu vou ensinar agora como resolucionar esse problema. E também vou ensinar uma outra forma de fazer um retoque da pele. Então, mesmo que o seu retoque funcione, eu recomendo que você faça isso, porque deixa o retoque da pele ainda melhor. Vamos lá. Agora a gente vem aqui no Face Tracker, para a gente criar o nosso segundo retoque. Vemos aqui no Face Tracker, clicamos com o lado direito do mouse, adicionar Face Mesh. Esse novo Face Mesh a gente vai arrastar aqui para cima, para ficar antes do retoque, tá? Então, você pressiona ele, seleciona, não solta o mouse e arrasta aqui para cima do retoque. A gente clica 2 vezes e eu vou renomear ele aqui para rosto. Você pode dar o nomezinho que você quiser. Agora eu levo o meu mouse para o outro lado e aqui em materiais eu clico no mais e criar novo material. O novo material já está aqui nos assets, clico 2 vezes em cima dele para renomear. E vou renomear para rosto. Agora eu levo meu mouse para o outro lado. Esse rosto aqui eu vou deixar em flat. Nós vamos voltar agora aqui para o Pet Editor, tá bom? Vou ensinar uma forma de você usar essa câmera aqui enquanto você usa o Pet Editor. É só você vir aqui, tocar nesse botãozinho, reparem aqui na minha setinha roxa, toca aqui e pronto. Você consegue arrastar a sua tela para qualquer lugar e consegue usar ela enquanto você usa o Pet Editor. E agora o que a gente vai fazer para a gente trazer esse segundo retoque para o nosso rostinho? A gente vai vir aqui em Face Tracker, na cena, clicamos no Face Tracker. Assim que a gente clica, aparece essa tela aqui do lado e aparece essa opção de extrair textura, igual a gente fez com a câmera.
E a gente vai clicar no mais aqui para extrair a textura do Face Tracker agora. E assim como aconteceu com a câmera, a textura do Face Tracker agora está aqui, nessa área em Assets. A gente vai pegar essa textura e arrastar aqui para dentro do nosso Patch Editor. Lembra o Fast Color LUT que a gente usou para fazer o LUT? A gente vai precisar dele de novo. Então a gente clica nele aqui, também está nessa área de Assets, e arrasta novamente aqui para dentro do nosso Patch Editor, tá bom? E agora o que nós vamos fazer? A gente vai ligar a textura do Face Tracker, essa que a gente acabou de trazer para cá, a primeira opção dela, o RGBA, na primeira opção do Fast Color LUT. Aqui em LUT, você pode tanto ligar o LUTzinho que você já trouxe aqui, como você pode também clicar nessa setinha e selecionar o LUT. Essas são duas formas de trazer o LUT aqui para dentro do Fast Color LUT do Face Tracker, tá? Ó, do Fast Color LUT que está aqui no Patch Editor, perdão. E agora a gente clica aqui em rosto, que está nos assets. Clicamos no nosso material rosto, levamos a setinha para o outro lado e em textura, da mesma forma que a gente fez com o LUT, a gente clica nessa setinha. E assim que a gente clicar nessa setinha, vai aparecer a textura do rosto dentro do nosso Patch Editor. Olha ele aqui. E agora, a gente liga o Fast Color LUT na textura do nosso rosto. E pronto. A gente tem um outro retoque. Deixa eu aumentar a tela. A gente tem um outro retoque. A gente tá vendo esse bugzinho aqui na boca e no olho. É super fácil de resolver. É só a gente vir com o mouse aqui no nosso rosto, que está no Face Tracker, nessa área aqui da cena. A gente clica aqui no rosto e levamos o mouse para o outro lado. E a gente desativa aqui os olhos e a boca e pronto. Tá tudo certinho. Vocês estão vendo esse risco que tá aqui na minha testa? A gente pode tirar também da mesma forma que a gente fez com o blush e com o contorno. Então eu venho aqui no meu material rosto, clico nele, levo o mouse para o outro lado da tela, ativo o alfa e aqui em textura eu dou um clique e coloco a textura do alfa e pronto, tá vendo? Não tem mais aquele recorte visível, aquele recorte feio. Agora tá tudo suave na pele. Mesma coisa que a gente fez com o blush e com o contorno. E agora eu recomendo que a gente deixe essa textura do rosto na mesma opacidade do LUT. Então agora o meu LUT tá em 50%, vou trazer essa textura aqui do rosto, esse novo retoque facial que a gente fez com o LUT para 50% também, para o rosto não ficar muito claro, para o rosto não destacar. E pronto, agora a gente tem um retoque normal, a gente tem esse outro retoque que a gente fez com o LUT, e olha só como ele faz diferença. Vou trazer ele aqui pro zero para vocês verem como que ele faz diferença. 50 de novo. Faz muita diferença. Então, se o seu cliente pediu aquele rosto lisinho, aquele rosto de bebê, super recomendo fazer esse retoque aqui com o LUT. E agora, pra gente deixar o nosso rosto lindo, maravilhoso, a gente vai criar a correção de olheiras. Para isso, a gente vem aqui no Face Tracker, clicamos com o lado direito do mouse, adicionar Face Mesh. E esse aqui vai ser olheiras. Então, eu clico 2 vezes em cima dele, renomeio para olheira, levo o meu mouse para o outro lado da tela. Aqui em materiais, eu clico em mais, criar novo material. Agora em assets, a gente já vê que tem um novo material aqui. Clicamos 2 vezes em cima dele para renomear. Coloquei aqui olheira. Levo o meu mouse para o outro lado da tela. Onde está Standard, eu clico, trago para Flat. Não vamos colocar nada na textura, tá? Aqui em Alpha, a gente seleciona. E agora a gente vai colocar um PNG na textura do Alpha. Só na textura do Alpha. Nessa textura aqui a gente não coloca PNG, tá bom? Então, na textura do Alpha, a gente clica,
Clicamos nesse quadriculadozinho, nova textura. E agora a gente vai colocar a textura que eu vou enviar para vocês da olheira, o corretivo de olheira, que é esse aqui. Para a gente fazer a correção de olheira, a gente também vai precisar de usar o Patch Editor, tá? Então agora a gente vem aqui nessa área de assets, clica em adicionar asset, import from computer. E agora você vai colocar esse patch aqui, ó, o Hércules sem rosto, tá? Vocês vão receber esse patch aqui. Assim que ele aparecer aqui, você clica nele e arrasta ele aqui para dentro do do Patch Editor, gente. Estou chamando o Patch Editor de Face Tracker. Arrasta ele aqui para dentro do Patch Editor. Ainda na área de assets, a gente toca em olheira, levamos o mouse para o outro lado e apertamos nessa setinha aqui na frente da textura da olheira. Apertamos na setinha. Você já sabe o que vai acontecer, né? Você vai fazer com que a olheira venha para cá. E antes de ligar esse patchzinho aqui com a olheira, a gente vai ligar a textura do Face Tracker, que já tá aqui dentro, estão vendo? Tá aqui embaixo do meu mouse super roxo. A gente vai ligar o RGBA, a primeira opção, na textura desse novo patch. Então a gente pega a textura do Face Tracker que já tá aqui, liga nesse novo patch e agora sim a gente liga esse patch aqui do Hércules sem rosto com a olheira. E temos aqui a nossa correção de olheiras. Claro que agora ela tá super destacada, mas vamos aqui em Asset, clicamos em olheira e eu recomendo trazer a opacidade para 20%. E agora a gente tem uma correção de olheira de respeito. Para evitar bugs, sempre recomendo, vamos aqui em Assets, vamos selecionar a olheira e o rosto. Para isso eu clico na olheira, aperto, pressiono e não solto a tecla Ctrl e clico no rosto, selecionei os dois, levo o meu mouse para o outro lado da tela, clico em Advanced Render Options e desativo essas duas opções. É sempre muito importante desativar o Advanced Render Options, tá? De todos os materiais que a gente cria, porque isso vai evitar bugs. Então, criou o material, desativa o Advanced Render Options, ou pode fazer igual eu, cria todos os materiais e desativa todos depois. E agora a gente finaliza a nossa primeira aula. Aqui você acabou de descobrir como você faz para deixar a sua pele linda, maravilhosa, de pêssego, igual a minha ficou agora. Com o retoque da pele, o retoque da pele com o Lute, contorno, blush e correção de olheiras. Só isso aqui já dá um filtro incrível e muitas pessoas já pedem por isso, principalmente homens, tá? Homens pedem muito por filtros nesse formato aqui. Um abraço e até a próxima aula!